Boa noite para você de casa, estamos começando mais um Tribuna do Esporte. Vamos falar da Chapecoense hoje, um excelente empate da Chapecoense lá em Salvador, frente a um adversário direto que é o Vitória, Grêmio, Internacional e muito mais. E tem novidades aí em relação à carreira do Rodrigo Grau. Meu boa noite primeiro para o Rony, que acaba de chegar do Galpão. Muito boa noite, Paulinho, boa noite, Júnior. Eu tô com a camisa do Galpão hoje aqui. A camisa bem espaçosa. Não, ela é tranquilinha, ó, só que ela mexe, entendeu? Mas tranquilo, um grande abraço pessoal do Galpão Grill, sempre aí nos ouvindo. Pizza, aí, churrasquinho, aquele buffet de salada, cabe tudo aí dentro. É primeiro mundo, né? Então, nosso grande abraço aí, mais um grande programa hoje do Tribuna do Esporte. Sempre com o apoio de Galpão Grill. Pensou no Galpão, depois do jogão, Galpão. É isso aí, depois do jogão é no Galpão. Júnior, boa noite. O Júnior fica com a gente aí, depois de fazer o TV Chape também, o homem que sabe tudo dos bastidores da Chapecoense. Boa noite, Júnior. Boa noite, Paulinho. Boa noite ao Rony. E boa noite ao público aí, os amigos do Tribuna do Esporte. Isso aí. E brevemente novidades. Talvez até a gente esteja equacionando o programa para um novo dia, vai ter surpresas aí no programa. O programa Tribuna do Esportes, que sempre valoriza o esporte amador de Chapecó e de região. A Chapecoense, dupla Grenal, que afinal de contas a nossa região é uma região de gaúchos, então o pessoal gosta e não adianta. Então, falando de Chapecoense, vamos começar o nosso bate-bola. Só tá faltando a cachaça na bodega aqui, mas vamos pro bate-bola. Jogo de ontem, Rony. Então, eu, inclusive depois conversando com o próprio Celso também, até te mostrei antes ali. Não te deixou dormir? 1h30 da manhã não deixando dormir. Ele tava com insônia ontem à noite. Mas assim, é que em Salvador dá insônia. O detalhe é o seguinte, foi um baita jogo. A Chapecoense mostrou voltou a mostrar aquele futebol que estava em evolução. Aí nós estamos com os lances dos jogos. Era aquele jogo realmente assim que era para ser uma surpresa, daqui a pouco uma vitória. E que gramado, hein? Poderia acontecer naturalmente uma vitória, não ia ser surpresa nenhuma. Tanto é que eu acho que até merecia, pelo volume de jogo, pela forma que trabalhou, as laterais subindo. Tá devendo para nós o Bruno ainda. O Bruno, eu acho que ainda ele vai Essa eu acho que foi uma das poucas defesas do Danilo. O Danilo fez 3 ou 4 defesas no jogo todo. O goleiro Wilson foi bastante exigido, apesar de que o Vitória teve um gol anulado logo no início do jogo. O Dinei estava impedido. Ele estava legal mesmo, né? Aí olha que bela bola. E já começou o WhatsApp a tocar aqui. O WhatsApp aí é 9990 1880. Você manda o seu WhatsApp e nós vamos participar junto aqui, né? Você viu os lances aí do primeiro tempo, Paulinho? O Vitória teve 65% da posse de bola no primeiro tempo. E foi a Chapecoense quem teve aí, o gol que foi anulado. As principais oportunidades de gol. Foi mais efetivo. Foi objetiva, mais incisiva mesmo, Chapecoense. Sendo o Camilo, né? O Camilo mostrou mais uma vez que é um jogador diferenciado, né? Realmente estava impedido. O paraguaio, vou falar... O Meza. O Meza, ele estava inseguro. Estava um pouco inseguro. Talvez até pela falta de ritmo de jogo. Eu acho que é um zagueiro em potencial, Júnior, pela forma que ele trabalhou. Embora ele estava inseguro e tal, é um baita reserva. Então, o posicionamento no gol, ó. O próprio Rafael Lima fez falta, mas... tipo assim, acredito que por não ter tomado gol... Não, exatamente, a defesa até que se postou bem. Exatamente. Olha só. Agora, a Chapecoense foi muito mais efetiva, o Dinei foi muito bem na lateral. Jogou bem. Nós estávamos comentando até, o Celso testou durante a semana até o Richelli na lateral, né? O Richelli? Testou o Richelli na lateral esquerda. Eu vi nos treinamentos o Henrique Meza, né? Não, o próprio Richelli. Ele puxou o Richelli pela velocidade e testou ele na lateral. Então pode ser até uma surpresa no meio de campo, porque assim, se espera muito desse jogador. Ele teve uma pequena lesão, por isso não viajou com o grupo. O Neutro também passou mal na última hora, não conseguiu viajar. Mas eu acho que o Richelli vai dar uma resposta que o Bruno não vem dando hoje em campo. Mas a questão do Bruno, eu vejo que está faltando chegar, porque eu não vejo o Bruno perder gol. A bola que não chega. A bola que não chega nele. Então tá faltando. Mas assim, essa bola eu acho que mesmo, eu lembro que no ano passado o Bruno, no final do campeonato da Série B, ele tava assim, não tava assim fazendo todo um baita jogo, baita momento. Ele tava no momento sorte. Que estava, E hoje ele voltou. Mas assim, ele ajuda a segurar muito a bola também ali na frente. Isso é importante, Paulinho, para um time
que não pode levar gol, tem que ter domínio da bola. E que com certeza aí vai pegar adversários muito fortes. Se ele recebe essa bola e ele pelo menos ele faz aquele contraponto logo na frente ali, e é o que está fazendo, então ele ajuda. Porém, lógico, o torcedor, ele está exigindo, ele precisa ver o gol do Bruno Rangel. E o Bruno Rangel, talvez até para ele mesmo, né? Emocionalmente. Ontem, se tem um time que merecia vencer, era a Chapecoense. Ambos os times jogaram bem, teve mais posse de bola do Vitória, mas a efetividade da Chapecoense para cima, foi à procura do gol, quando sobrou o contra-ataque, e a defesa bem postada. Apesar da insegurança do Meza, muito bem postado, acho que o time foi bem adequado. O Cadu e o Celso montaram da maneira que estudaram o Vitória. Tá? Além do empate ser bom fora de casa, claro que uma vitória nós teríamos deixado o Vitória mais longe, mas também segura um adversário direto, né? Segura os 2 pontos. Mas ainda só retornando, falando do Bruno Rangel, na sexta-feira, no último treinamento antes da Chapecoense viajar para Salvador, ficou evidente que o Celso Rodrigues tem essa consciência que a bola não está chegando no Bruno Rangel. Até na própria entrevista dele. Após o treino coletivo, o coletivo que a equipe realizou, o Celso fez um treino tático. Só com o time titular e trabalhando a saída de bola da Chapecoense. E ele pedia a todo momento que a bola tinha que passar pelos 2 zagueiros, passar pelo Wanderson para ela chegar com maior qualidade ao Bruno Rangel, que a bola não está chegando. Para dar tempo dos meias se aproximarem. Tem que trabalhar mais a bola, isso que ele pedia Só que a quantidade de gols do Bruno Rangel no campeonato passado foi de cabeça. Volume, né? Volume. Então assim, como que ela tem que chegar? Ela tem que chegar por cima. Porque por baixo dificilmente ele vai conseguir fazer aquele trabalho, porque estão em cima dele ali. Então ela tem que chegar por cima. E não está chegando, não estão lançando essa bola. O que você achou do posicionamento do Zezinho? O Zezinho, eu gostei. Já no primeiro jogo dele na Chapecoense eu gostei. Nesse jogo com o Vitória, eu ainda gostei mais do Zezinho. Ele abriu mais pela esquerda, né? Tem mais um ímpeto, vai para cima, não tem medo de driblar. Ele é como o Cadu falou do Maílson, quando o Maílson foi contratado pela Chapecoense. O Zezinho é aquele jogador, hoje do meio campo da Chapecoense, o único jogador que tem essa característica diferente, que é de driblador. Que parte para cima do adversário. Porque o Camilo e o Neném são jogadores que cadenciam mais o jogo. Distribuem mais a bola. O Zezinho é aquele jogador que vai tentar pedalar, vai para cima do zagueiro, vai fazer uma jogada... Procura jogada individual. Tem uma qualidade técnica mais apurada, né? Mais afinada. Então, um diamante que nasceu para ser lapidado, que nem nós tínhamos aqui o Diamante Negro Santos, e continua sendo lapidado há bom tempo, né? Tem que trabalhar. Mas assim, a Chapecoense tem um jogo agora importante, então quarta-feira. Então, quarta-feira... Contra o Fluminense. Quarta-feira é um jogo decisivo também para o Chapecoense. Porque se ela ganhar, ela vai chegar, ela poderá abrir até 5 pontos de diferença do time que tiver lá. Do rebaixamento. Então, assim, esses 5 pontos vai dar uma tranquilidade maior para poder trabalhar. Porque hoje, infelizmente, do antepenúltimo lá, o 19º, para onde está a Chapecoense, é 2 pontos. 16 pontos para 14. Do Curitiba, que é o Lanterna, são 4. O Curitiba tem 12, a Chapecoense tem 16. Só que tem bastante times na meiuca ali, né? É o Botafogo, a Chapecoense está em 13º. O Botafogo é o 12º com o mesmo número de pontos. São 4 times com 16 pontos. É Botafogo, Chapecoense, Flamengo e Criciúma. Do 12º para o Lanterna são 4 pontos que separam. Então está muito embolada aí, essa segunda parte da tabela está embolada. Joga para nós a tabela aí, Cris, só para a gente dar uma olhadinha, depois nós vamos para os lances. Parece que o Fred já estava aí, né? O Cone? Ele estava em frente à Secretaria de Esporte. Está esperando lá parado, mas não se surpreenda que a hora que começar a fazer mal de novo. O Internacional dormiu na liderança no sábado, depois da vitória contra o Goiás, que a gente vai ver logo a seguir. Um golzinho e os caras estão na fase de aguentar os O Cruzeiro, melhor time do campeonato, ontem 3-0 em cima do Santos. O Corinthians vem embalado. O Fluminense está aí no G4 também, um time que está embalado, tem um bom elenco. São Paulo vem crescendo. Aí eu vejo, cara, São Paulo crescendo com gols de Pato, que era ovacionado pelos torcedores corintianos, e um bando de babaca, cada jogo que tem vai brigar. Esses dias no jogo de Corinthians e Santos, agressões e mais agressões antes do jogo. Jogo Palmeiras e São Paulo, a mesma coisa. Os caras são tão babaca que os jogadores saem de um clube para o outro, hoje não tem mais o amor à camisa, que aqueles que brigavam pelo Pato quando estava no Corinthians, hoje ele está no São Paulo e fazendo gol e feliz. Então assim, a torcida tem que aprender a dividir o amor da agressão.
E ainda tem muito. Nós estamos um pouquinho afastados disso, mas Rio e São Paulo tá bem complicado. E é um bando de babaca, isso não é torcedor. Até são em Porto gente... Alegre, no Grenal, teve antes do jogo, teve briga entre... Briga também. Torcedores, na verdade foram os torcedores do Grêmio que não cumpriram com o que foi determinado para passar a passagem. Aí eles se concentraram no Olímpico e decidiram ir ao Beira-Rio a pé. Aí teve encontro, aí a gente sabe como é que é, o pessoal ali tem muito bandido. Alguns torcedores de Grêmio e de Inter estão proibidos de entrar no estádio, inclusive foi comprovado agressões, assassinatos por parte de algumas torcidas organizadas. Tem uma torcida do Inter, uma facção que o cara fugiu até daqui, foi para a Argentina se esconder, né? Junto com os torcedores do Boca Juniors lá. Deve ser da Popular. Da Popular. E o Grêmio, acho que é o presidente. O Giba. E o Grêmio tem uma outra torcida também ali que incomoda demais. Mas agora falando do jogo, Paulinho, vamos só continuar na tabela um pouquinho. A segunda parte, Cris, da tabela, só pra gente dar, Goiás já baixou, que estava lá em cima. Tá voltando ao original. O único que está fora um pouquinho na primeira página é o Sport. Goiás já está entrando numa realidade. E aí vem o Botafogo, que para mim, não sei o que vai acontecer com esse time. É um dos futuros a brigar pelo rebaixamento até a última rodada. A grande ascensão ali foi do Flamengo, né? E o Flamengo, com a vitória, conseguiu sair da área de rebaixamento. Mas é um outro time também que, jogando o que tem, vai brigar até as últimas rodadas. Tanto o Flamengo como o Botafogo, um dos grandes cariocas deve cair. E a surpresa negativa está lá embaixo de novo, voltando a ser rebaixado o Palmeiras. Na realidade. 9 jogos sem vitória. Palmeiras. É triste, né? Mas vamos despachar o... 7 jogos já com o Gareca lá. Eu acho que vai... Mas assim, quando o grupo não é bom, então a Chapecoense em 13º, a gente, o último, 12 pontos, Chapecoense 16, 4 pontos de diferença, uma vitória e um empate. Só que daí Palmeiras, Figueira e Bahia, 14 pontos. O detalhe ali, Paulinho, do 12º pro 19º são 2 pontos de diferença. E é esse bolo. É. O Goiás e o Sport deram uma escapadinha, no lugar deles está ali, quem disseram que não ia a lugar nenhum, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Por isso que, como eu falei na TV da Chape anteriormente, eu acredito que um empate contra o Fluminense é um grande bom resultado, porque mantém a Chapecoense fora da zona de rebaixamento mais uma rodada, e é uma equipe de expressão do futebol brasileiro. Está em quarto lugar, tem um belo do plantel hoje, junto com o Atlético, com o Corinthians, com o Cruzeiro. Apesar de uma goleada, de uma eliminação na Copa do Brasil e de uma derrota num clássico carioca, o Fluminense é uma equipe candidata. E vem para se recuperar, né? O Fluminense é um time que ele vem para ganhar jogo também. E aí a Chapecoense faz como um Atlético, deixa jogar. Deixa jogar. Essa é a palavra talvez mais certa. Aí o que acontece? Contra o Flamengo, nós fomos bem. É que o time se assanha, vem para cima, a Chapecoense tem jogadas rápidas pelas alas. Contra o Atlético... Jogadores velozes no ataque. O que aconteceu contra o Atlético? Nós também fomos muito bem. Perdemos. Aquele empate foi uma derrota para nós. E o detalhe, contra o Figueirense, foi o oposto. O Figueirense fez aquilo que a Chapecoense fazia quando foi a São Paulo, quando foi para fora. Esperava no contra-ataque, até conseguir empatar. Existe uma dúvida agora sobre qual esquema tático a Chapecoense vai utilizar contra o Fluminense, porque vem utilizando dentro de casa o 4-4-2 com 2 atacantes. Acho que fora de casa no 4-5-1, com apenas um atacante. Então, a discussão agora é essa. Qual seria o melhor esquema tático? A Chapecoense esperar reforçar o meio de campo, como foi agora nesse jogo contra o Vitória, ou continuar fazendo o que tem feito em casa, jogando com 2 atacantes? Para o jogo do Fluminense, eu acho que a única alteração que deve ter é o retorno de Rafael Lima. Eu acho que vai ser o mesmo time que jogou lá, inclusive o Ednei. Sendo o Fabiano sendo liberado, que exato, tem que liberar, porque senão tu viu no jogo contra o Figueirense, o Fabiano ficou mais recuado. Inclusive cobrei e falei com o Celso. Celso, eu não entendi. Na verdade, assim, eles tentaram... O Fabiano sentiu no jogo, né? Ele não estava legal, mas assim, eles tentaram fazer com que ele ficasse um pouco realmente mais recuado e desse uma assistência... mais de lateral. Exatamente. E aí o que aconteceu? Não fluiu. Nos últimos jogos que vinha acontecendo, contra o Flamengo, contra o próprio Atlético, o Fabiano estava mais solto. E ele subia mais. Ele pegou mais experiência, ele hoje já sai, tem uma condução de bola melhor, uma saída de bola melhor. O problema do Fabiano continua sendo o cruzamento. É difícil o homem acertar um cruzamento. Chega cansado. É difícil a bola, ele é um jogador, ele tem muita força física, então ele arranca muito bem, ele deixa, na verdade, o adversário para trás, normalmente. Mas o problema dele, como vem sendo do Fabinho Alves, o Fabinho Alves passa de todos os zagueiros. Ele dribla, passa, vai, chega à linha de fundo e cruza lá do outro lado, onde não tem ninguém. Então eles têm
talvez seja por isso que o Bruno Rangel ainda não tenha marcado. Falta essa bola, esse Até, de cruzamento repente, chegar melhor para ele. Condicionar, fazer um treinamento de cruzamentos para o Lançamento, ataque. né? Então, o Thiago também voltando bem, Camilo, Thiago. Cresceu bastante qualidade no time da Chapecoense. O que está faltando é essa última bola. A finalização, porque a zaga e o meio de campo está com bastante qualidade de distribuição de bola, de toque de bola, manter a bola no campo do adversário. A Chapecoense não tem perdido aquelas bolas loucas que perdia. Então Qualidade o time está bem postado. Né? Qualidade e Qualidade. opções. Você pegar um jogo contra o Fluminense agora, você tecnicamente teria que ser um pouco ousado também. Eu acho que a Chapecoense não tem que respeitar muito. Tem que, lógico, pé no chão, daqui a pouco não se lançar tudo, mas tem que ser um pouco agressivo, Paulinho, porque... Eu ficaria mais, acho que tem que atuar no contra-ataque, esperar, deixar o time jogar, porque o Fluminense vai vir aberto. O que fez contra o Atlético Mineiro seria Exato, essencial. O ideal o São Paulo jogou muito recuado, mas contra o Atlético Mineiro o Chapecoense saiu mais pro jogo. Porque vai que esse traste do Cone aí resolve despachar gol. E ele marca. Ele marca, ele sabe fazer gol. Sabe fazer gol. Mas ontem contra o Vitória, por exemplo, eu acho que se ela fosse um pouquinho mais agressiva, eu não sei se não saía a vitória. Entendeu? Ficou aquela gostinho. Nós ficamos com 2 jogos aí. O jogo do Atlético, aquele gostinho de que daria para ter saído com os 3 pontos. E ontem a mesma coisa. Pelo que a Chapecoense apresentou no jogo, como foi conduzido o jogo, uma vitória teria sido tranquilo. O empate foi muito bom por ser fora de casa, por ser contra um adversário direto, mas nós poderíamos ter trazido a vitória. Ficou esse gostinho de quero mais. E creio que até nos jogadores, conversando com o Danilo, e ele dizia assim, acho que a gente podia ter ganhado. O Celção, acho que podia ter ganhado, o time foi melhor. Então, existe hoje uma confiança no grupo, que o time está coeso, o time está bom. E essa confiança é muito importante para esses jogos mais difíceis, como o Fluminense. Vamos faturar um pouquinho, então? Cris, vamos dar uma faturadinha aí, tomar uma aguinha, benta, e já voltamos. Estamos voltando e o WhatsApp 9990 1880. E já vai um abraço aqui para o Jonathan Prats, está ligadinho no programa, aquele abraço. Paulinho lá de São Cristóvão, um grande abraço para o Paulinho de São Cristóvão. Luiz Antônio, não diz de onde que é aqui, Luiz Antônio. Chapecoense jogou bem, merecia o melhor resultado. É isso aí, Luiz Antônio, então um grande abraço. Mandar aqui, Paulinho, também tem que falar, né? Os parceiros falando, a Lenita mandando um abraço para nós. O Natan Moreira também lá de Xanxerê mandando um abraço. O Francis Tessaro também está nos ouvindo, nos assistindo. Grande Francis. O Robson Almeida também. O Francisco Dias lá de Xanxerê também. A Sandra Riso lá de Coronel Freitas aqui mandando um abraço para nós. E a Marli Antonini e também o Valmor Cordeiro mandando um abraço aqui no WhatsApp para nós. Isso aí, 9990 1880, manda o teu WhatsApp, tua perguntinha. A gente está aproveitando o Júnior aqui, que o homem conhece bem a Chapecoense, está acompanhando todos os treinos, está todo dia lá. Vamos falar agora um pouquinho de dupla Grenal. Cris, deixa no ponto aí pra nós o Internacional, os lances ou o Grêmio? O que tem primeiro? Internacional primeiro, então vamos largar os lances aí do Internacional. Vamos ver. O Inter que foi no sábado até Goiânia jogar com o Goiás, uma bela homenagem no início do jogo dos times para o Fernandão, né? Só que é ídolo dos dois, né? Um jogo complicado, só de um erro do adversário numa bola parada poderia sair o jogo. Um jogo bem truncado, o Goiás se arma muito um ferrolho. E o Internacional conseguiu um golzinho espírita ali para fazer. Um lance meio que... Gol contra, né? Um gol contra. O Goiás está voltando para a realidade. Estava na primeira, virando lá 5º, 6º lugar, agora já está em 11º. Tem o esquerdinha, né? Esquerdinha, ex-lateral do Chapecoense. Mas o Goiás assim, é um time que sempre monta bons times com jogadores baratos, né? É verdade. Vem nos últimos anos se destacando em cima disso mesmo. O próprio Sacha, que hoje está no Inter, que é do Inter, estava emprestado lá. O Walter também. Sacha, Walter, o Rodrigo Goulart saiu do Internacional quando desmancharam o Sub-13, foi pro Goiás, hoje está lá no Cruzeiro fazendo gol assim, a Deus dará. Então sempre recupera jogadores. O Sacha, o Inter comprou e não aproveitava, foi para lá, recuperaram o Sacha. Porém o Internacional está começando a criar asa, né? Só que, me desculpe os colorados, mas o Internacional para mim no Campeonato Brasileiro sempre é um time enganador. Eu não sei o que acontece com esse time. O time está bem, de repente, quantos jogos? São 7 vitórias, né? 5 vitórias. 5 vitórias contínuas o Internacional. São 15 pontos.
cara, daqui a pouco se entrega um timezinho pequeno que vai prejudicar até a Chapecoense. Então algumas coisas que não dá para entender no Internacional. O time tem elenco, o time tem um bom plantel, tem jogadores diferenciados como o D'Alessandro, que hoje é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, mas quando chega na finaleira sempre se perde. Se perde. Ele é aquele tipo morrer na praia, né? Embora eu tô sentindo assim que... Esse ano eu também tô vendo o Internacional com um time, uma postura diferente. Postura diferente, tá encorpado. Mesmo. Não sei se é o estilo Abelão, né? O Abel. O único problema do Inter hoje é as constantes falhas defensivas. Que o Inter vem pecando... O próprio Paulão foi sacado da equipe, entrou o Hernando São agora como algumas titular. falhas Hernando que era do Goiás. Individuais, o Hernando exatamente que era do Goiás. O próprio jogo contra o Ceará, tu vê aquela falha do Igor, né, na saída de bola ali, o Dida cobrou o tiro de meta para ele. O Igor aí falhando cada vez que entra, esse vai pro banco, acho que não sai mais. No próximo jogo, agora contra o São Paulo, ele vai ser titular, porque o Inter não tem o Wellington, que pertence ao São Paulo, né? E o Jorge Henrique tem chance de ser titular. Jorge Henrique, o próprio Abel Braga falou hoje que tem... E o Inter está tentando repatriar o Fred e o Tyson. Esses eu acho que não vem mais. O pessoal lá da Ucrânia lá tá... E a situação do Nilmar? O Nilmar, ou ele vem pro Inter ou pro Corinthians. Eu acho que ele não... Agora que bolinha mais xoxinha que entrou. Não, um golzinho contra. Foi indo, não sei... Então assim, é um jogo bem complicadinho. Sorte de campeão também, isso, né? Olha Esses jogos que tu decide ali no detalhe, numa sorte mesmo. O jogo caminhava para o empate, do jeito que estava, iria para o empate. Daí vem essa bola, bate no joelho do zagueiro e entra. Ó. E não tinha o que fazer. Não tinha, não. Foi infeliz. Tentou tirar a perna, ó, cuida. Que tem o goleiro Renan também no Goiás, né? Que era do Internacional. É um reaproveitamento de jogadores. E falando em contratação, Diego Souza, mais o Sport contratou o Diego Souza e o Ibson. Diego Souza e o Regis estreou pelo Sport marcando um gol da vitória. Porém vai ser reserva, né? O Regis vai ser reserva do Diego Souza, não tem. Eu já ouvi falar, tem rumores que o Sport já estaria tentando negociar um time para negociar o Regis. Pro Regis, emprestar o Regis, porque esse ano não tem mais para ele, né? Com Diego Souza e Ibson, fica meio complicado. E se reforçando, né? O Sport, que junto com a Chapecoense são os únicos dois times do grupo dos 20 que está totalmente em dia com os tributos, com tudo, não deve para ninguém. O Diego Souza, para se ter uma ideia, ele preteriu do Flamengo, né? Para ir jogar no Sport. Para jogar no Sport, justamente pelo momento que o Sport vive. Paga em dia, mês de 30 dias. Não, e você está brigando pelo menos na parte de cima da tabela, no meio da tabela. Agora ele sabe como é. Um time que não vai ser campeão, mas que não vai ser rebaixado. E vai receber. Jogar no Flamengo, com a torcida que o Flamengo tem, brigando na parte de baixo da tabela, é complicado. Aí o torcedor te encontra ali tomando um shopping, aquela coisa, já é motivo para bater até no jogador. Agora vamos para os lances do Grêmio, eu comentar um pouquinho o Grêmio, que ontem ajudou a Chapecoense e se ajudou. O Filipão deu uma entrevista também. Vencendo o Criciúma por 2-0. Estamos ganhando. Surpresa ontem aí, ó, Lucas Coelho entrando, sofre o pênalti, muito bom esse menino da base do Grêmio, aí, o Lucas Coelho, a gente tem acompanhado ele há bastante tempo, um guri que tem uma força, um ritmo de jogo muito bom, além de ter sofrido o pênalti que o Luan fez o gol também, ó. E no início do Campeonato Brasileiro, o Lucas Coelho estava para ser emprestado. Exato. O Grêmio não iria aproveitar. Hoje, ele surge como principal candidato a desbancar o Barcos como opção. Algumas pessoas questionaram esse pênalti, achando que foi um lance normal. Claro, foi pênalti, claro, chutou o jogador. Travou a perna. E o Filipão vem assim, ó, Wesley, um belo de um centro médio daqueles encorpadão. Agora o Lucas Coelho está dando condição da gurizada aparecer. O Ronan também. O Ronan, esse jogador aí, para te ter uma ideia, ele é do Fluminense, se não me engano, está emprestado para o Grêmio. Tá, para o Grêmio Sub-20, o Filipão já promoveu ele para os titulares. Isso é uma parceria do Grêmio. Então são diversos jogadores e ao mesmo tempo o Grêmio está emprestando. O Maxi Rodrigues se apresentou no Vasco. Está botando em times que ele tenha condições de jogar, assim como o Kleber está jogando, fez gol ontem no Vasco. O Filipão deu uma entrevista essa semana e falou: o Grêmio tem hoje 35 jogadores no elenco principal e ele quer trabalhar só com 30, porque ele diz que ele não tem tempo para analisar cada jogador. 35 jogadores são demais. É real mesmo. E aí então ele prefere liberar para não deixar aquele jogador ali encostado. Para que o jogador tenha continuidade. Daqui a pouco você recuperou o Zé Roberto, que estava encostado, jogou na ala. Lateral esquerdo ontem, né? E jogou muito bem, se postando muito bem. Zé Roberto, que inclusive confidenciou ali, revelou que teve uma proposta do Qatar, né?
E mesmo estando na reserva do Grêmio, É a gripe pegando. apostar aí, porque ele disse que quer conquistar títulos. Gente, dentro do Grêmio. Apostar no O Grêmio. goleiro, na verdade, não esperava essa bola, né? Ele, É uma bolinha meio, ele parou, pensou, E olha cortou como para um ele lado, tá cortou todo para o outro, lado, chutou, ó, né? deixou todo lado fora. daí mal Então tem uma boa posicionado visão. também, né? O Yuri Mamute está emprestado também para o Botafogo. Então o Grêmio está municiando hoje os times do Rio. Tem a possibilidade ali do Bressan ir para a Itália, né, para um time da Itália. Tem mais alguns jogadores aí que o Grêmio, ele já tem uma lista de jogadores ali que recolocação. que estão para emprestar. Ele, pelo menos 5 jogadores devem sair. Um que estreou ontem, lateral direito, Matias, quem viu o jogo, o que achou no lugar do Pará? O Pará é o eterno titular. Ele é titular. O Pará, apesar dessa E o Barcos crítica não fez falta constantes. ontem, né? O Marcos, na realidade, estava lesionado, assim, tá mais no nome até agora, é porque o Felipe tem uma confiança nele, o Luiz Felipe. Mas o Lucas Coelho, pelo que apresentou ontem... Pelo gol que fez, tal, daqui a pouco... O Barcos com pubalgia, o Juliano com lobalgia, tá tudo com balgia. Ali, eu acho que estavam tudo na orgia da tia acho. Marlene. Deviam estar na tia Marlene, na orgia, porque tá louco, é um absurdo. E o Juliano que perdeu um gol feito também nesse Que jogo gol? ali. Perdeu um gol. Era chutar e sair correndo pro lado. Aí nós temos agora aqui que tá voltou a equipe titular jogando como lateral, o Zé Roberto. Vamos ouvir a entrevista do Zé Roberto aí pra ver o que ele fala. Eu admiro muito o futebol do Zé Roberto, um cara muito competente, um excelente caráter, né? Vamos pra entrevista do Zé Roberto, Cris? Chega aqui no Zé Roberto. Ô Zé, entrou numa posição ali que tu já conhece bem, mas que no Grêmio não tinha jogado tanto. Tu acha que foi bem? Dá pra manter essa posição na titularidade? Eu acho que essa questão fica ao treinador, né? Ele sabe que, o Filipão sabe que tem um grupo com jogadores com muita qualidade. Para o jogo de hoje, eu fui solicitado para jogar nessa posição a qual eu hoje deu para perceber que eu não esqueci de jogar nessa posição, embora não jogo há muitos anos, mas eu acho que o que a gente tem que levar de positivo hoje não é nem o posicionamento que eu joguei, não foi nem se foi bom ou se foi ruim. Eu acho que o mais importante hoje foi da forma que a equipe entrou, com a determinação, desde o primeiro minuto, jogando concentrado, tentando buscar os gols nos primeiros minutos. Eu acho que hoje o que prevaleceu aqui no nosso estádio foi a força de vontade. E eu acho que a gente está precisando de uma vitória para sair dessa sequência de resultado negativo, até porque agora a nossa sequência é uma sequência muito difícil. Temos o Cruzeiro, logo depois o Corinthians. Eu acho que essa vitória de hoje nos deixa mais fortalecidos, nos deixa mais confiantes para os jogos futuros que vêm. A gente vê pela entrevista dos jogadores e a mesma coisa que o Filipão falou e a torcida sentiu. Voltou aquele ímpeto aguerrido do Grêmio nesse jogo. Embora um jogo contra o Criciúma dificultou bastante, mas aquele ímpeto de não ter bola perdida, de correr atrás e de pegar, né, Júnior? O Grêmio voltou, exatamente isso. Ele resgatou um futebol mais vistoso, né? E resgatou também a questão da torcida. Pegar, a torcida jogar junto. Desanimada, tava meio triste a situação do Grêmio. Mas agora vem uma coisinha que o gremista gosta, né, Rony? Copa do Brasil. Nós somos copeiros. E uma mametinha sem estrear já com uma babinha. Pegou o bicho feio, pesado. O Santos levou 3 outros do Cruzeiro. O Santos ele tem uma tradição também, né? E Robinho jogando muito, né? E o detalhe, o primeiro jogo vai fazer em casa o Grêmio, então decide dia 13 de setembro. Tem muita gente que acha que o ideal seria pegar fora o primeiro jogo. Mas enfim... sorteio, mas assim, quem quer ser campeão em casa também já vai com uma se segura pra lá. Tem que segurar o resultado. Às vezes é muito... não, porque vamos jogar fora. Chega lá e perde em casa, nós recuperamos, então é melhor já ganhar em casa e mais tranquilo. E essa Copa do Brasil é um estilo Filipão também. Exatamente. Ele já tem essa tradição. Tanto também. É que quando fechou com o COF, foi o que o Filipão prometeu. Pro brasileiro vamos fazer o possível, mas vamos ganhar a Copa do Brasil. Essa foi a promessa do Luiz Felipe Scolari. Então, acredito que ele vai... Tinha umas no sorteio ali, Santa Rita, ABC, o próprio Ceará. Tá, então tinha algumas barbadinhas melhores, o América. Mas pega o Santos, já pega, já mata do Santos, se eu não me engano, o adversário do Ceará, se eu não me engano, é o Botafogo. Mas se passar do Santos, pega quem vencer de Ceará e, se eu não me engano, o Botafogo. Ceará e Botafogo. Duas. Ceará foi o que surrou o Inter, mandou o Inter pra casa. Já. Vai sofrer agora contra o Santos. Se passar, pega um time mais tranquilo. Mas eu acho assim que o Ceará é capaz de passar pelo Botafogo. O time que o Ceará tá, o time tá bem justinho, bem ajustado.
Mas vai surpreender. O Ceará, já que passou do Inter, passa do Botafogo também. Aí, Que tá. possivelmente. Apesar que é isso que eu passa estava até do Grêmio. comentando antes, o Inter é um time que com os grandes complica e se complica com os pequenos. Se complica com Mas os eu pequenos. acho que o Abel Braga ele acabou preterir um pouco da Copa do Brasil aí, porque ele poupou da Alessandro, poupou alguns jogadores. Mas veja bem, preteria a no- Copa do Brasil dizendo que sobraria uma vaga para a Sul-Americana, mas na Sul-Americana tem todos esses times que não sobraram, vai ser uma tem um Sul-Americana Boca fácil. Júnior, tem Não. outros times Não, também mas argentinos. já Então, tem do Brasil, por exemplo, tem Inter, São Paulo e Fluminense, 3 equipes, 3 fortes. daí tu pega um equipes. Boca Juniors, um Vélez Sarsfield, Mas é por isso que como a gente falou antes, que o Inter está tendo essa postura diferente. Começa até nisso. eu acho Tá que estão apostando um valorizando, pouco mais no valorizando brasileiro. a Sul-Americana para não depreciar a cacetada que levaram 2 derrotas do Ceará. Não, mas que e perder tem em casa a e questão fora. do brasileiro também, né? A própria Chapecoense, muito se fala que a Chapecoense perdeu a chance de disputar uma competição internacional. Não tinha condições, nós não Não, temos mas elenco para isso. O complicado é o elenco. Nós já percebemos que o Chapecoense tem dificuldade quando tem jogo no meio da semana. Nós Por não temos exemplo, elenco para isso. Não tem. E Duas assim, competições ó, hoje não tem Chapecoense realidade. chega essa madrugada, 2 horas da manhã, chega com o voo, né? Vai provavelmente fazer uma desintoxicação, Amanhã. vai fazer ali tranquilinho. Quarta-feira Já tem concentra, jogo, não dá nem tem tempo jogo, de treinar. Tem Não vai- o treino é. da Chapecoense amanhã às 19h30 na Arena Condá. Vai É treinar para à noite. mais ou menos o horário do jogo, para dar o- tempo de relaxar o detalhe pessoal do da horário do viagem. jogo, que é uma das coisas que o pessoal também está reclamando. Pra baile, pra baile. 10 horas. É, da mas noite, não tarde, adianta. já. Enquanto os presidentes de clube não tiveram uma postura firme, forem lá e só assinar pelo dinheiro, porque a TV que paga mais, a TV vai mandar no espetáculo. O torcedor, ó, nem aí, se você tem que trabalhar, meu amigo, no outro dia, o problema é seu. Vai chegar 1 da manhã em casa, 1h30, depende de onde você mora. Por quê? Porque a TV manda. É Quem absurdo, paga absurdo. hoje os clubes é a televisão. E enquanto os presidentes dos clubes ficarem dando a mãozinha, passando a cestinha para a televisão, vão ter que se sujeitar a isso. Cara, jogo de futebol 10 horas da noite por causa de novela. Para E a com isso. tendência- O respeito pro trabalhador brasileiro, pro torcedor. É dar menos público, não tem como. E nós estamos indo para um futuro próximo que a TV aberta não vai mais passar jogo, vai ser só o pay-per-view, só TV fechada. Então você vai ter que pagar para se quiser ver o jogo na sua casa. A TV aberta não vai ter mais jogo, é esse o futuro. Porque hoje, para se adequar aos horários que a televisão coloca, é um absurdo. Porém, na TV fechada tem essa vantagem, né? Que aí pode ser 7h30, 21 com horas, certeza. 20h30. fica Agora, tudo mais nós fácil. ainda estamos numa cidade mediana, onde você sai, em questão de 15 minutos, você está em casa. Você pega centros maiores, como Porto Alegre, como São Paulo, como Rio de Janeiro, que você leva 1h30, 2 horas para chegar em casa. O trabalhador sai meia-noite, meia-noite e 15 do jogo, chega às 3 da manhã em O casa. nosso público aqui também não é só de Chapecó, né? É da região. Tem bastante de fora. Aí Só que ir tem para outra viu, cidade também é Tem um complicado. detalhe 40, que tem 50, que- 100 quilômetros. As TV fechadas também, querendo ou não, o que elas estão fazendo hoje? Elas estão pegando às 4 horas jogo, às 6h30 jogo, às 21h30 jogo. Então, o povo, querendo ou não, fica fechado ali, ele não consegue, termina o jogo, já começa outro, não dá Na tempo verdade, de fazer quem pipoca. né? gosta mesmo do É o futebol, futebol, é Tem que opções. Você falou, não dá nem tempo ele não de fazer assiste a só pipoca. aquele jogo que é o, Tem é o- opções. é o time dele, mas ele vai querer ver os outros e tal. Então, até porque assim, ó, nós gostamos, por exemplo, de ver a passar a classificação, Chapecoense, 13º. Não é assim? Então, às vezes Eu as prefiro pessoas- ver Chapecoense 10º, daí eu vou estar mais tranquilo. mas tem que acontecer. Vamos ganhar do Fluminense. Vamos chegar. Vamos fazer aquele jogo bonito, organizado, aquilo que nós fizemos contra o Flamengo, fizemos contra o São Paulo, contra o Atlético também, infelizmente não deu, e ganhar. Agora, se vir um empate também, como tu falaste, não vai ser um Ótimo mau resultado. resultado. Eu acho que é um o ótimo Fluminense, resultado. querendo ou não. Vamos- E olha o time que o Fluminense tem hoje. Falar né, nisso, vamos Paulinho? faturar um pouquinho, depois a gente vai ver os gols da rodada. Cris, vamos faturar um pouquinho, depois os gols da rodada aí, até pra gente dar uma olhada Vai falar nos em adversários. faturar, tem aqui, Aí é, né? ó. Bota a tua camiseta aí. Tá aqui, é o Galpão Gril. Um abraço pro Ivo, pro Ivan. Pro Ailor. Pro Ailor. Ele esquece o nome Mas sabe por quê? Ailor. Agora tem uma explicação. Aliás, o Ailor, ontem à noite fui lá comer uma pizza. Atendimento internacional. Mas sabe por quê que eu esqueço o nome do Não, Ailor? Eu cheguei até... Porque é peguei- colorado. Deixa eu te contar. O pessoal tava querendo umas doces lá, não sabia. Ele tem muita pizza doce lá, diversos sabores, de tanto sabor que tinha, ele trouxe lá o cardápio. E daí no cardápio tava em inglês. Tudo escrito I em speak inglês. English. Mas daí tu não entende aquele troço ali, né? Daí tu, mas por que em inglês? Mas é que, Dido, Galpão Grill é padrão Internacional. É isso aí. 4 Vamos lá. rodas, o homem é forte. Sempre com o apoio do Galpão Grill Churrascaria. 3 endereços em Chapecó. Galpão Grill no Shopping, Galpão Grill Cantina Galpão e Galpão Grill Churrascaria. E agora também no Mercado Passarela, em Concórdia. Pra galera de Concórdia, um grande abraço. Vão lá no Galpão também ser muito bem atendido. A gente já volta com o apoio do Galpão Grill.
Voltamos e agora a gente vai ver os gols da rodada aí, até pra gente dar uma analisada como foram todos os times. Tá no ponto, Cris, é contigo. Luan, o Rodrigo Goulart ali apareceu no Cruzeiro, O grande Henrique que artilheiro. apareceu aí cortando o pescoço aí, degolando, que empatou o jogo Empatou contra com o São Paulo, Palmeiras. mas perdeu um gol no fim lá do jogo, que seria Aí, ó, um empate. Internacional 0, 1, Goiás 0. Sei que nós já tínhamos visto, golzinho no Chorado. choradinho, Um empate do Bahia e do Corinthians. Bahia e Corinthians. Bahia também tá com uma estrutura boa, né? Mas tá brigando aí embaixo, né? Mas tem uma estrutura boa o time sempre. Vamos ver se não vai O Bahia que liberou o Diego Felipe pro Avaí, ou o Diego Felipe não para de fazer gol Vai na Série empate. B, né? Exatamente. Mas é aquela história, às vezes o jogador não dá certo no clube e dá no outro. Então 1-1 aí, Corinthians e Bahia. Tirou 2 pontinhos preciosos, aí quem estreando então. O golzinho do Flamengo, o gol do Everton, né? Falha Falha do também. Que zagueiro. falha, olha Baraca. só, atrasou a bola, ele se adiantou Ele e tentou foi. dar de cabeça, né? O Baraca. Zagueiro Baraca. Aí entregou pro Everton. A gente olha as torcidas no estádio, né? Como tem pouca gente, se concentra no meio ali, alguns torcedores. O Curitiba, o Coxa, Mas que o Campeonato tá... Brasileiro esse ano tá Eu com não sei aí dificuldade, não, né? eu não sei como tá se segurando o Celso Rotti no Coxa, né? No nome, eu acho. Né? Aí São Paulo. Bonito gol do Pato. Pato. Lindo passe do Ganso, né? Mais bonito que o gol, o passe do Ganso. E ele tá começando O agora. Pato tinha que Ó, tá aí, ó, o Henrique, a hora que ele né? passa ali. Que pênalti bem cobrado, né? Olha só, a parada que ele deu, espichou o braço pra enganar o Rogério. Cortando, só que errou depois um também. Resbalou e perdeu a Henrique, bola. ex-Chapecoense. 2-1 São Paulo, ganhando o clássico. Também deu bastante briga ontem a torcida lá. O Allan Careca fazendo gol E o do Palmeiras voltando para a realidade. Né? Aí o primeiro gol do Luan, pênalti sofrido pelo Lucas Coelho. Criciúma. Um pênalti, claro. Esse guri também apareceu muito bem e de repente já estão relevando ele demais para esquecer um pouquinho o futebol. E aí, ó, uma jogadinha, cortou, bateu, belo num gol, Lucas Coelho. Tá tomando espaço, tá botando uma pilhinha na cabeça do Mas esse gol Luiz foi mau Felipe. posicionamento do goleiro, né? Não, mas ele cortou. Ele cortou para um lado, o goleiro foi, ele puxou para o outro para bater. Fez o inesperado. Aí, ó, essa aí também foi uma falha. O goleiro do Santos ali. Olha o onde Wagner, passou a bola. Foi muito mal, né? É. No jogo. Ele colocou para dentro da bola. O segundo, Foi contra esse gol. É. Esse gol. E o segundo E aí gol, quem? Marcelo Moreno com que é sa- emprestado do Grêmio. do Grêmio, com salário de 300 mil, o O Grêmio segundo paga gol ele falha 150. também, olha esse gol aqui ó, do Ricardo Goulart, ele Goulart. podia, era defensável. É, olha a o tiradinha de Batista aí bola. é qualidade, né? Qualidade, não adianta, jogador diferenciado. Foi bem, foi bem. É um jogador estilo do Zé Roberto, né? Um jogador que se cuida, bom caráter fora e dentro de campo. Olha o campo, Bonito gramado. Bem bonitinho. golzinho de cabeça, o goleiro nem se mexeu. Nem viu o gol. Magrão. E o gol do Regis, né? É, Bate, rebate aí, sobrou pra sobrou a ele. bola pra ele. Atlético Paranaense 1, Sport 1. Primeiro gol dele lá, mas vai pegar uma reservinha pelo jeito, não vai ser aquilo tudo. Não, Que não gol, tá né? dando saudade também aqui na Não, Chapecoense. não. E o Nem, gol nem do mostrou Dato? por que veio aquela vez também. Leonardo Silva contra, o Tardelli marca o segundo do Atlético aí. O Tardelli é muito bom jogador, né? Deu pra ver aqui. E o a Figueira no qualidade finalzinho dele. empatou. Um empate com sabor de vitória para eles, né? Pra eles, sabor de vitória. Estavam perdendo o jogo, ainda mais contra o Atlético, se igualaram. Eu não tenho. Próxima rodada do Brasileiro, Chapecoense, tu acha que tem realmente condições aí contra o Figueirense na quarta-feira? Um Fluminense, empate com o Fluminense, Aí o Fluminense um na quarta e empatezinho. pega o Botafogo no sábado já, né? É, dois cariocas, Jogo né? No sábado. Só que eu não tenho Lá. assim, ó, eu tenho mais medo de jogar com o Botafogo lá fechado do que jogar com o Fluminense dentro de casa. O Eu tenho Fluminense mais vai- medo do Fluminense. Mas abre e deixa jogar, e o Botafogo na situação que tá é Porque lá a complicado. gente vai jogar fechadinho lá com o Botafogo, eu acredito que dá até pra segurar o empate. O Fluminense é um time de muito mais qualidade, eu acho que mas a Chapecoense tem condições de ganhar, com certeza, tem condições, muitas condições de ganhar, mas eu acho que se conquistar o empate ali já é um Eu ótimo até não- E, né, a resultado. gente não, um ponto é importante, mesmo Com sendo em certeza. casa, um ponto Eu importante. até não duvido, mas a preocupação, e volto aqui a falar sobre o assunto, é a questão do tempo.
Chapecoense joga Não, sim, quarta-feira, tava pensando nisso joga agora. sábado de novo. Não dá tempo de recuperação. Jogou Joga no quarta. domingo, Sim. né? Jogou no domingo. Estão retornando hoje, 2 horas da manhã. Não dá 7 dias, 3 jogos. Em menos de 7 E dias. foi o que aconteceu quando teve lá Flamengo, o Atlético Mineiro e o Figueirense. Três decisões. E agora de novo. Então, quer dizer, isso preocupa a gente porque acaba dando um desgaste maior. O condicionamento físico do atleta fica com dificuldade também, e aí você chega num jogo decisivo como esses, né, tanto quanto o Fluminense como o Botafogo. Prevalece o maior elenco e O o grupo elenco de maior qualidade, né? O grupo. E assim a Chapecoense não tem peças assim de reposição à altura de alguns jogadores titulares, Exatamente, entendeu? Então é uma dificuldade. Quarta-feira é jogo madrugadão, termina meia-noite, os jogadores vão sair jantar, tomam um banho, chegam 1h30, 2 horas da manhã em casa. Descansa na quinta-feira, de manhã deve ter um treino leve à tarde. Aí sexta-feira já embarca para o Rio de Janeiro. E no sábado treina na parte da manhã, eu acredito, aqui. E aqui a maior dificuldade, o que está acontecendo com os jogadores de algumas lesões em relação aos gramados de treino, fora a Arena Condá, que o piso é muito duro e muito jogador leve estão se machucando, estão se lesionando. E foi o que aconteceu com o Richelli no último jogo, aí, que levou uma pancadinha, já sentiu tudo em relação ao gramado. O Neutro já aconteceu isso, então uma série de jogadores que falam dos gramados de treino que nós temos, né? Bom, pessoal, encerrando de Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouquinho de Rodrigo Grau e nós vamos terminar o programa de hoje com uma matéria do Rodrigo Grau falando um pouco da história dele, feita pelo pessoal da TV Chape, aí, o Júnior e a Aline. Mas o Rodrigo Grau continua até o final do ano na região aqui jogando bola. Fechou um contrato com o Juventus de Ceará, capitaneado por André Schumann, da Rede Schumann. Então o Rodrigo Grau é a jogada de marketing, o jogador da Série A para jogar a Série C do Campeonato Catarinense. O que me diz isso aí, Júlio e Rony? Eu confesso que, na verdade, eles estão fazendo querem fazer um time campeão. E eu até vi... Para subir para a Série B, para subir para A? Para B e A já, assim, questão 2 anos, o projeto já, 2 então, anos está na elite do futebol catarinense. E aí... Eu acho que até pode e vai ser um baita clássico, né, na nossa região. Eu acho que até torço. Nós temos aqui da região, né? Se perderam no tempo Joaçaba, se perdeu no tempo Concórdia, se perdeu no tempo Freiburgo, se perdeu no tempo o Caçador, o Kinderman. Então nós não temos times e de repente vem um empresário como o André Schumann aí, dá esse impulso numa cidade e muito bem organizado, por sinal, o lançamento dos eventos. Mas quanto é que é o campo lá de Ceará? Fica no muro lá em cima? Fica no bar, até eu vi o nome lá. Se cair a bola de lá para cá para buscar na cidade, vai faltar bola. Mas só para complementar essa questão do Rodrigo Grau, ele falou que teve outras propostas do futebol nacional. Coração aqui, falou mais alto, ficar aqui perto. Ele quer ficar no Oeste. Saiu um boato ele que que tem o próprio Havaí. Vocês ouviram? Não, mas deve ser. Eu não acreditaria que Havaí não, mas saiu esse boato aí. Mas o Grau, ele assinou um pré-contrato com o time dos Estados Unidos, né? Então, só se apresenta em março. Em janeiro lá começa. Em março começa a liga, janeiro já é como o Kaká, mesma ele fez a situação do Kaká. Kaká e Ronaldinho também parece que está a mesma situação. Dia 1º de janeiro, o Kaká tem que se apresentar ao time dele dos Estados Unidos. Da mesma forma, o Grau, se prevalecer esse contrato, que é um pré-contrato, né? Então ele já, dia 1º de janeiro, se apresenta, aí vai fazer essa jogada de marketing. Vai, com certeza o Grau é um jogador que a gente pedia até no time da Chapecoense na Série A. Imagina jogando uma Série C de Campeonato Catarinense, o que ele vai contribuir para o time. Até para agregar mais torcida, um grande jogador, um grande caráter. A gente vai conferir depois da entrevista dele. Também, Caspelli já me garantido. E mais uns troquinhos no bolso, esses 3-4 meses aí eu acho que o André vai abrir a cartucheira. E daí depois vai para os Estados Unidos, daí é dólar, né? Dólar. Como é que não vai? Mas merece. Não vai ser, né? Mas merece pelo profissional que é, pela história que tem. Bom, boa noite do Júnior aí, vamos de partida e vamos encerrar com a entrevista do Rodrigo Grau. Não tem entrevista do Grau, mas não deixou no ponto. Então nós vamos ficar devendo. O Portuga me deu uma rasteira aqui, vocês nem sabem. Aquela placa tá escrita ainda lá, me dá ela aqui. Não tá. É que não vai aparecer. Ele falou para nós falar do Grau e tem uma entrevista que o pessoal da TV Chape fez do Grau. Eu achei que ela tava no ponto aí para passar de novo. Não tá, então nós vamos ficar devendo. Boa noite do Júnior. Boa noite, Paulinho. Boa noite ao Rony. Boa noite aos nossos amigos aí. Até a próxima segunda e até essa quarta-feira, né? Arena lotada. Tomara aí que esteja lotada aí para o jogo. Impulsionar a Chapecoense. Embora com o jogo às 10 horas, né? Mas enfim, boa noite a todos aí. Até a próxima segunda-feira aí, ou quem sabe a gente está articulando aí um outro horário para a Tribuna do Esporte. Brevemente aí, novidades. Novidades. Novidades e boas aí.
Pro pessoal de casa, boa noite. Pra você que quarta-feira vai ver o jogo, meu amigo, leva um travesseirinho. Se der sono, dorme na rua, dorme na estrada, porque é jogo madrugadão. Cobertorzinho de orelha, leva no carro. Ou leva a namorada junto, se ela não quer ir no jogo, deixa dormir no carro pra você chegar com as costinhas quentes em casa depois, né? Semana que vem a gente tá de volta, com a mesma alegria de sempre. Uma super semana a todos vocês, que seja super produtiva e que a Chapecoense consiga um bom resultado. A gente vai estar comentando na próxima semana, então, 2 jogos com 2 cariocas, Fluminense e Botafogo. Uma super semana. Grande abraço.